Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder chegar até você através desta live. E como eu sempre tenho dito, com aquela profunda convicção no meu coração, que cada palavra que nós estamos ministrando, cada leitura do Evangelho da Graça de Deus, cada versículo que nós lemos, aí dentro de você, no teu espírito, você vai sendo despertado para o conhecimento deste Evangelho maravilhoso, que é o Evangelho da Graça de Deus. Quero dizer que eu tenho muito interesse na tua vida. Você poderia perguntar, interesse de quê, pastor? Interesse que você cresça espiritualmente, que você enxergue a grandeza da obra da cruz, o sacrifício perfeito, o valor deste sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, sangue puro, sangue de Deus. Quando Cristo se encarnou, Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. E ali em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo fala que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, através desse sangue da nova aliança, eu, você, todos nós que cremos, que somos corpo de Cristo, família de Deus, nós somos comprados por este sangue e passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Esse é o interesse que eu tenho pela tua vida, para que você compreenda cada vez mais, entenda cada vez mais, mergulhe cada vez mais nesta grandeza da graça de Deus. Seja cada vez mais aperfeiçoado no conhecimento, para que você adquira a verdadeira liberdade que o Evangelho dá a cada um daquele que acredita, para que a tua mente fique totalmente liberta das obras da lei, liberta das obras da velha aliança, liberta do jugo do judaísmo, das campanhas, dos votos, dos sacrifícios, das ordenanças da lei, libertas da mentalidade do Velho Testamento. Esse é o meu interesse. Então acredito que mais uma vez hoje, Deus nos dará muita graça para que estas coisas aconteçam aí onde você está, dentro do teu espírito, no teu coração. Então vamos à palavra de hoje. Eu quero abrir aqui a Bíblia em Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos da carta de Paulo aos Gálatas. Então Gálatas capítulo 1, e nós vamos ler versículos 1 até o versículo 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E a tônica desses 5 versículos
será este versículo 4? Primeiro, Paulo se identifica como um apóstolo que não veio da parte de homens. Paulo quer deixar bem claro que ele não se fez apóstolo e nem alguém veio impor as mãos sobre ele e declarar ele apóstolo. Paulo quer dizer, deixar bem claro que o apostolado dele vem de Deus, não vem de homem. Não vem de alguma hierarquia religiosa, mas vem de Deus. Então ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum, mas da parte de Deus. E aí ele cumprimenta a igreja dos Gálatas, versículo 3, como Paulo cumprimentava a igreja. Você pode ver que na maior parte das cartas que ele escreveu, ele cumprimenta a igreja dizendo isso: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí chega no versículo 4, é onde nós vamos trabalhar. Então preste muita atenção. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. E aí ele declara, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Um dia uma certa irmã chegou para mim e fez a seguinte pergunta: pastor, se Deus existe, por que é que existe a doença? Se Deus existe, por que existe o sofrimento? Se Deus existe, por que Ele deixa que uma criança nasça defeituosa? Se Deus existe, por que existe fome? Essa desigualdade social? Essas coisas tão ruins que vêm sobre o ser humano? Se Deus existe, Ele não poderia acabar com tudo isso, dar um jeitinho em todas essas coisas? É uma pergunta interessante. Na mente dela, ela achava que se Deus existisse, por que não resolvia todos os problemas instantaneamente, né? Então nós vamos falar sobre isso. Por que existe doenças? Por que existe sofrimento? Onde isso começa? Porque uma criança, ela nasce defeituosa. Porque uma criança, ela nasce cega. Porque existe cego de nascença. Então, para te responder, vamos lá, no início, Gênesis, capítulo de número 3. E nós vamos ler alguma coisa ali importantíssima. Você já sabe tudo isso. Deus criou o planeta, criou a terra com tudo que nela há, formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas do homem fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E deu só um mandamento para o homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que você comer desta árvore você vai morrer. Você já sabe a história, que a mulher comeu do fruto, deu ao marido, e ele comeu, abriram-se então os olhos de ambos, na medida que os olhos deles foram abertos para conhecer o mal, também os olhos deles foram fechados para o mundo invisível, para o mundo de Deus, e eles morreram. Você sabe que isso aconteceu, se tornaram destituídos da glória de Deus, ou seja, mortos. Esse primeiro casal foi destruído quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Literalmente aconteceu isso. Eles morreram de dentro para fora, se tornaram estragados, pervertidos, passaram a ser possuidores de uma natureza terrena depravada, contrária a Deus. Mas não é isso que eu quero falar. E depois, no versículo 17 de Gênesis 3,
Deus ele se dirige a Adão e disse assim: e a Adão Deus disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenara não comestes, agora presta bastante atenção, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Presta atenção no versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. E agora aqui ele decreta a morte, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Até aí. O que Deus disse para Adão? Adão, porque você comeu deste fruto, Adão. Agora, um novo sistema passou a governar este planeta. A Terra entrou debaixo de maldição. A coisa toda no planeta vai se tornar pervertida. Vai começar a nascer ervas que Deus não ordenou para que nascesse. Olha lá o que Deus fala. A terra agora vai produzir cardos e abrolhos, ervas espinhentas, ervas que no princípio Deus não determinou para que elas existissem, ervas que no seu crescimento eles destroem a boa semente, sufocam a boa árvore. Então, o que Deus está dizendo para Adão? Adão, agora a terra entrou debaixo de maldição, tudo aí vai ficar pervertido. Todo esse sistema vai ser estragado, Adão. Adão, aquele jardim que eu preparei para você, que nascia tudo espontaneamente, e você teria por alimento todos aqueles frutos daquelas árvores frutíferas, agora aquilo acabou, Adão. Agora para você comer, você vai ter que trabalhar do suor do teu rosto, do seu esforço, do seu trabalho, desta penalidade você vai comer o teu pão. Então todo o sistema, você tem que entender que todo esse sistema, depois do pecado, o planeta, os vegetais, os animais, todo ser vivente entrou debaixo de maldição e se tornou uma coisa pervertida, estragada, programada para produzir coisas totalmente contrárias àquilo que Deus havia determinado para que eles produzissem. O homem morreu, foi destruído, espírito, alma e corpo. Se tornou um ser contrário a Deus, com uma natureza pecaminosa, e passou a produzir esta coisa estranha chamada pecado. O que é o pecado? Pecado não é somente fazer uma coisa errada externamente. O pecado é esse sistema pervertido que entrou no planeta através de Adão, que mudou a natureza humana, mudou a natureza dos animais, perverteu toda a criação do nosso planeta, esse planeta Terra. Então você não vê Deus criando as doenças. Olha o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Você não vê Deus criando as doenças, os sofrimentos. Mas por que estas coisas existem? Elas existem porque Adão desobedeceu ao mandamento de Deus. Então esse sistema penetrou no nosso planeta, perverteu todo ser humano, perverteu todos os animais, os vegetais. Por isso que tudo morre, tudo envelhece, tudo se desgasta. É daí que vem o sofrimento. Pelo nosso planeta estar totalmente pervertido, é daí que surgem as doenças, o envelhecimento, os vírus, os vermes. Daí que vem todo sofrimento para a humanidade. Quero ler aqui Romanos capítulo de número 5. Vamos lá. Para
que você entenda junto comigo de uma forma melhor. Romanos 5, versículo 12. Preste muita atenção. Porquanto assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos se estragaram. O que Paulo está dizendo? Que por Adão entrou essa coisa chamada pecado no mundo. E o que é o pecado? Já disse, é um sistema corrompido de destruição que matou o homem, destruiu o homem, perverteu a natureza do homem, e não somente o homem, todo ser vivente que está sobre a face da terra. Então é daí que vem as doenças, daí que vem os vírus, daí que vem a fraqueza física. E uma segunda coisa entrou no mundo, pelo pecado entrou uma coisa chamada morte. Então é por isso que todo ser vivo morre, todo vegetal morre. Uma árvore pode ter 100 anos de idade, mas um dia ela vai começar a apodrecer, os seus galhos vão começar a apodrecer, e por mais que ela tenha durado, ela vai morrer. Os vegetais crescem, se reproduzem e acabam morrendo. Os animais morrem, a morte entrou no mundo. Então, todo o sistema desse planeta ele vai passar pela morte. É por isso que todo ser humano morre. Porque entrou o pecado no mundo, esse sistema maligno de destruição. Vou repetir muito isso, que corrompeu o homem, destruiu a raça humana. Passou para todos os homens, não somente para os homens. Passou para todos os seres viventes, vegetais, tudo que existe nesse planeta. E corrompeu tudo. É por isso que existem as doenças. É por isso que existe o sofrimento, a dor, a fraqueza física, a morte. É por este acontecimento lá de Gênesis 3. Então o primeiro casal se tornou totalmente corrompido, destituído da glória de Deus, possuidor da natureza humana, terrena, carnal, maligna. Gerou filhos e filhas. E esses filhos e filhas que saíram do primeiro casal, eles herdaram essa natureza caída, eles herdaram o vírus, eles herdaram essa coisa chamada pecado. Todos eles já nascem destituídos da glória de Deus, todos eles já nascem estragados. Você tem que entender isso. Todos quantos vieram de Adão, já nascem estragados, pervertidos, já nascem pela destruição que esse sistema chamado pecado entrou no mundo, ele produz. Então aqui vamos ver isso no capítulo 4 de Gênesis, logo no capítulo seguinte. Você sabe que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E nesse capítulo 4, esses 2 filhos vão fazer uma oferta a Deus. Então vou ler aqui no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. E Caim também trouxe uma oferta para Deus. Trouxe do fruto da terra a oferta para Deus. Mas a oferta de Caim não foi aceita por Deus, ao passo que a oferta de Abel foi aceita por Deus. E o que aconteceu com Caim, que foi o primeiro filho? Olha, Adão e Eva se tornaram pecadores, geraram o primeiro filho, Caim. A oferta dele não foi aceita. O que aconteceu com ele? Olha o versículo 6. Então disse o Senhor a Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, quando a oferta de Caim não foi aceita, Caim caiu o semblante dele, ele ficou extremamente irado por ter sido rejeitado a sua oferta a Deus e aceita do seu irmão mais novo, que era Abel. Agora no versículo 8.
Caim elaborou um plano dentro dele. Olha, eu vou matar o meu irmão Abel. Olha como ele ficou irado. Olha como esse sistema, como ele já nasceu destruído, atrofiado, pervertido, a um ponto de não ter a sua oferta aceita, e ele já querer matar o seu irmão, porque Deus aceitou a oferta do seu irmão. Versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha que coisa terrível. Olha como Caim já nasceu atrofiado, depravado, violento. A Bíblia não diz que o diabo que foi sussurrar na orelha dele. A Bíblia não diz que foi o demônio que levou ele a fazer isso, como as pessoas dizem nos dias de hoje. É que Caim nasceu violento, nasceu estragado, pervertido, nasceu corrompido. Como a oferta dele não foi aceita. E ele se sentiu extremamente ofendido por isso. E a oferta do seu irmão mais novo foi aceita. O que ele planejou fazer? Eu vou matá-lo por esse acontecimento. Olha a natureza dele como estava. Olha como ele era por dentro. Olha esse sistema pecado, como a coisa estava desenvolvida dentro dele. Ele elaborou um plano. Dentro dele, levou ele ao campo, levou o seu irmão ao campo, convidou Abel a ir ao campo, chegou lá, matou o seu irmão. Olha o estado do primeiro filho, como ele já nasceu corrompido, destruído, estragado. Lembrando que nós estamos trabalhando sobre aquela pergunta daquela irmã: por que existe doença? Por que existe sofrimento? Porque uma criança nasce defeituosa. Foi por aquilo que Adão fez, a terra entrou debaixo de maldição. Capítulo 6 de Gênesis. Aqui a corrupção do gênero humano. Nós vamos ler a partir do verso 11, que diz: a terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Deus viu a terra e eis que estava corrompida. Agora preste atenção. Porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. E dá aquele projeto para Noé de construir uma arca. Mas olha o que Deus disse: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. No tempo de Noé, olha a corrupção como estava, olha o ser humano como estava, corrompido e cheio de violência, né? E depois ele diz, no versículo 12, e viu Deus a terra que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Olha como isso é grande. Então a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Os animais, todos os tipos de animais, o pecado atingiu toda a criação. Havia se corrompido as aves, os peixes, todo ser vivente do planeta estava corrompido à vista de Deus. Aquele pecado que Adão cometeu, aquela palavra que Deus disse: Adão, maldita é a terra por tua causa. Essa maldição atingiu todo ser vivente. E todo ser vivente passou a ter um caminho corrompido à vista de Deus. Então esse sistema onde nós vivemos hoje, esse mundo em que vivemos, o ser humano que habita aqui neste planeta, é tudo corrompido. Porque existe a corrupção, existe o roubo, os homicídios, os suicídios, o sofrimento, a destruição do ser humano, porque todo ser vivente na face da terra tem o seu caminho corrompido. Por isso que isso aqui não vai dar certo.
Essa terra não vai dar certo. Não vai dar certo, não adianta. Não adianta achar que nós vamos viver aqui na terra, que Deus vai estabelecer o seu governo aqui na terra, né? Os justos, lê lá em Salmos, os justos herdarão a terra, dizendo que nós vamos viver aqui. Não, a terra está com seus dias contados, não adianta, porque tudo que está aqui está corrompido. Está corrompido. Todo ser vivente que habita aqui na terra está com seu caminho corrompido. Você entende isso? Os animais estão com seus caminhos corrompidos. As aves, elas morrem também, estão com seu caminho corrompido. Todo ser vivente está com o seu caminho corrompido. E nesta corrupção toda, é que o planeta vai sendo estragado, poluído, destruído. E daí que surgem essas doenças, esses vírus, tanta morte, tanta pandemia. É o resultado de tudo isso que o homem se tornou. E não tem como escapar dessas coisas. E daqui para frente, outro dia aí era o H1N1. Agora já passou, é esses que nós estamos enfrentando todos aí. Esse Covid-19, estamos enfrentando tudo isso. Mas por que essas coisas estão aqui? Porque todo ser vivente corrompeu o seu caminho aqui na terra. A coisa está toda estragada. O homem está tudo estragado, está tudo corrompido. Repare bem, vamos lá para Gênesis. Vamos trabalhar um pouquinho nisso. O que é que os animais comeriam? O que é que o homem comeria? Né? Então no versículo 29 de Gênesis 1. E disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Então o que Deus está dizendo que o homem vai comer? O homem viveria do fruto de todas as árvores que davam semente. Olha o alimento dos animais, olha lá, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde vos será para mantimento. E assim se fez. Então o homem não comeria carne, o homem não comeria outro ser vivo, animal, semelhante a ele, não comeria. Os animais, as aves, todos comeriam ervas do campo. Você quer ver como a coisa está estragada? Você assiste aquele canal que fala sobre a natureza dos animais, né? E você vê aqueles filmes lindos dos animais. Mas o que você assiste lá? Um leão, ele corre atrás de uma zebra, pega no pescoço dela e mata a zebra, tira a vida da zebra para poder comê-la. E você vê ele despedaçando uma zebra como se fosse uma coisa mais natural que existe. E aquele bicho está gemendo, se contorcendo de dor, e o leão já está arrancando os pedaços dele. Olha a violência, olha a violência. No começo não era assim. Mas porque um passou a comer o outro? Eles não tinham que comer ervas do campo, conforme está escrito aqui, antes da queda do homem, do pecado, era esse o mantimento deles. Mas no entanto, um come o outro, o animal maior come o menor, o peixe maior mata o menor e come o menor. E nós, né? E nós que comemos carne do peixe, das aves e dos animais, aquela vaca, aquele boi bonito, aquele ser bonito, lá vai o homem, mata, reparte as suas partes de todas as formas, e nós comemos constantemente esses animais que foram mortos. O homem não era para comer isso. Olha a violência entre as criaturas, um mata o outro para comer, sim ou não? E você compra lá aquele peito de frango no mercado, bonito, ai que peitinho bonito, vai lá fazer um filezinho gostoso, né? Mas aquela carninha de frango que você está comendo foi um frango bonito,
Foi um ser vivo que passou pela guilhotina, que foi morto, tirado a vida dele, para que você pudesse comê-lo. Não é violento isso? Não é quando você assiste aqueles filmes dos animais, as cobras, né? Todos esses seres, um matando e destruindo o outro para comê-los. Mas no começo eles iam comer ervas e o homem iria comer o fruto das árvores frutíferas. Isso seria o mantimento dos homens e as ervas dos animais. Mas olha como o planeta é violento. Um mata o outro para poder comer. Um mata o outro para poder comer, né? Aquele leão pega aquela zebra bonita, destroça ela, come ela, vai arrancando os pedaços dela ainda viva. Não é uma violência isso? Você está entendendo a maldição? A maldição, você vê o agricultor, ele trabalha numa terra, ele limpa a terra, ara a terra, deixa aquilo limpinho. Limpinho, ele joga a boa semente ali, a semente boa. Mas quando a boa semente começa a crescer, não sei de onde vem uma semente ruim e quer sufocar a semente boa. Vem concorrer para matar a semente boa. Olha a maldição. A semente boa, o homem conseguiu, aquilo foi crescendo, a planta está crescendo, e vem um montão de pragas. De onde vêm essas pragas? E começa a batalhar contra o fruto da semente boa. O homem tem que usar inseticida de um monte de coisas, porque vem, não se sabe de onde, um monte de pragas para destruir aquilo que é bom. Então você vê uma luta constante. O mal sempre querendo destruir o que é bom. E aquela lavoura toda, ela só é protegida com um monte de inseticidas, um monte de químicas, um monte de coisa, porque senão a semente ruim, as pragas vão vir e destruir aquilo que é bom. Você percebe que o planeta está estragado. O planeta está destruído, não adianta. Não adianta, o ser humano ficou estragado. Todo ser vivente, olha, eu vou ler aqui de novo. Gênesis, onde nós lemos. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, isso que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então a corrupção era geral. Olha o ser humano como é mentiroso, trapaceiro, explorador. Olha o ser humano como é, olha essa natureza humana como é, meus irmãos. Por quê? Porque tudo isso se submeteu àquela maldição por causa do pecado que entrou no mundo. Será que você entende isso? Então de onde vêm esses vírus? É castigo de Deus? É Deus que está mandando as pragas? Essas coisas todas vêm porque por um homem entrou o pecado no mundo. Esse pecado passou para todos os homens. Todo ser vivente, todo o planeta foi corrompido por causa dessas coisas todas. Então, é uma sequência de acontecimentos na carreira humana que vai acontecer. Quando nós encontramos na palavra de Deus, se você for lá em Lucas 21:11, quando está sendo dito ali por Jesus coisas do tempo do fim, e ali ele cita que entre muitas das que iam acontecer, viriam as epidemias, isso é inevitável. Por que vai vir as epidemias? Porque o homem mexe no planeta, a coisa está corrompida, e devido a essa corrupção, essas coisas todas vão vir por meio da corrupção. Então qual é a pergunta? Por que existe sofrimento? Maldita é a terra por tua causa, Adão. Desde Gênesis capítulo 3, que esse sistema corrupto chamado pecado entrou nos seres vivos, entrou no mundo. E
corrompeu todo ser vivente, o planeta todo está corrompido por causa da queda do homem. Então é inevitável. Mas pastor, isso me dá medo. Muita gente entrou em contato comigo. Ai pastor, Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar, alguém já disse que Jesus voltou, Jesus vai voltar, são as pragas do tempo do fim, aquela coisa toda. E o que eu respondo para eles? Você não tem que se preocupar com isso, porque você já é uma pessoa salva. Você já é uma pessoa salva. Não fique se preocupando com tanto comentário do tempo do fim, se Jesus já voltou, se Jesus já vai voltar, o que vai acontecer, se Mateus 24 está se cumprindo, se se cumpriu. Não se preocupe com esse mundo de coisas. Sabe por quê? Porque você já é uma pessoa salva. Você já é uma pessoa salva, você já foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então você é uma pessoa guardada pelo poder de Deus. Você acredita no Evangelho? Acredita que você é uma pessoa salva? Então você não tem que ter medo de nada. Você não tem que viver acuado, amedrontado, perturbado com nada. Nós temos a paz de Deus, e já fomos reconciliados com Ele, temos a paz de Deus no nosso coração. Somos comprados, salvos, definitivamente salvos. E essa posição nós nunca mais vamos perder. Será que você acredita nisso? Então vem os rumores das coisas do fim. E um monte de crente que tinha que se sentir seguro, fica apavorado, acreditando nesse monte de profeta falso que sobe no monte, fala que Deus mostrou isso, Deus mostrou aquilo, né? Não estava dizendo que no dia 8 ou 9 de maio agora viria os dias de escuridão. Aconteceu isso, você não recebeu no WhatsApp um monte dessas coisas? Não aconteceu isso? Aconteceu nada. Então chega num tempo assim, um monte de falsas profecias, um monte de falsos reveladores, um monte de mulheres que sobem no monte, que estão no seu quarto orando de madrugada, elas fala Deus poderoso, aí elas veem que o fim está chegando, que a escuridão está chegando, compra a vela, faz isso, faz aquilo, um monte de parafernália de coisas mentirosas que não tem nada a ver com o Evangelho da graça de Deus, e um monte de crente acreditando, temeroso, desconfiado, até parece que não conhece o Evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Vamos, eu quero ler aqui, Romanos 8:1. Nós falamos sempre sobre isso. Romanos 8:1. Você entende quando nós falamos que nós estamos em Cristo? Olha lá, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação existe, ou há, para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que está dizendo aqui? Agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Para nós que estamos em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo? Eu vou dar um exemplo aqui que eu dou sempre, para você entender isso com clareza. Deixa eu ler mais um versículo aqui, Colossenses, capítulo 1, textos que a gente lê muito aqui. Colossenses, capítulo de número 1. E vamos ler o 13 e 14 também. Ele nos libertou do império das trevas. Primeira coisa, você já foi liberto do império das trevas. Acredita ou não? E nos transportou para uma outra dimensão. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Agora olha o versículo 14. No qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Alguém perguntaria, pastor, então quer dizer que nós já fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para uma outra dimensão, para o reino do Filho do seu amor? Mas a casa onde eu moro é a mesma. Eu moro no mesmo bairro e tudo continua assim. Como eu fui transportado? É isso que eu quero que você entenda. Então, nós fomos libertos do império das trevas.
transportados, nós fomos postos em Cristo, em Cristo. Deixa eu te explicar isso. Esse em Cristo é uma dimensão espiritual onde Deus nos transportou em espírito e nos pôs lá. Fisicamente você mora na mesma casa, no mesmo bairro, mas em espírito você foi transportado, saiu de uma dimensão e foi posto em outra dimensão. Esse reino do Filho do seu amor, é isso que nós falamos, estar em Cristo. Para você entender, é como se Deus tivesse um grande cofre forte, em Cristo é o nome do cofre, e Ele pegasse você, pusesse dentro deste cofre forte, e trancasse a porta, e só Deus tem o segredo. Nada consegue penetrar no cofre, nada tem poder de tocar e penetrar no cofre. É o cofre de Deus, nós estamos em Cristo, só Deus tem o código do cofre, o segredo do cofre, e ninguém consegue penetrar e tocar naquilo que está dentro do cofre. Então nós somos libertos do império das trevas, transportados e postos neste reino, neste cofre forte. E nada, presta atenção, tem poder de atingir aqueles que estão dentro do cofre. Quero dar um exemplo aqui, para que você entenda o que é estar em Cristo. Exemplo lá do comecinho, lá em Gênesis 3. Vamos lá de novo. Depois que nós lemos que todo ser vivente havia corrompido seu caminho, Deus deu um projeto para Noé, um ministério para Noé. Noé, você vai construir uma arca, deu as medidas, deu todo o esquema, a madeira que seria feito, a arca, como ele iria fazer a arca ficar impermeável com betume, deu todas as medidas, e Noé foi trabalhar em todas essas medidas. E aquilo demorou muito tempo. Quando Noé terminou tudo aquilo estava pronto, Deus trouxe um casal de cada ave, de cada animal para dentro da arca. E depois que tudo aquilo entrou, e Noé e sua família entraram na arca e fechou-se a porta da arca, você sabe que começou a chover durante 40 dias e 40 noites sem parar. E todo o planeta foi inundado, e todo ser vivente que havia na terra morreu afogado em águas. Deus condenou aquele mundo do passado através do dilúvio, você sabe bem isso. Mas Noé havia ouvido a voz de Deus, construído uma arca. Aqueles animais e aves e répteis que entraram na arca e ficaram ali dentro junto com a família de Noé, Deus condenou o mundo todo, mas ali dentro da arca, ali era o lugar onde estava Deus, era a arca de Deus. Ali nada podia tocar naquela família que estava lá. E naqueles animais, nada pôde tocar em Noé. Deus está condenando o mundo todo, mas aquela pequena arca sobre a água, ali tem uma condição totalmente diferente. Deus está julgando e condenando o mundo, mas naquela arca não era permitido nenhum mal, nada entrar e tocar, desde aquela família que estava lá até os animais. Tudo em volta estava sendo condenado. Mas a quem estava dentro da arca estava guardado pelo poder de Deus. Nada podia tocá-lo ali. Dentro da arca eles tinham todo o suprimento de vida. Será que você entende isso? Vamos falar de novo. Quando eles entraram na arca, todos os animais, eles fecharam a porta da arca. Choveu 40 dias e 40 noites. E todo aquele mundo e gente e animais que viviam naquele tempo, todos foram condenados. Mas a arca flutuou em cima de tudo aquilo. Nada teve poder de tocá-los dentro da arca. A arca prevaleceu diante de toda aquela situação. Nenhum mal tocou na arca, porque a arca
era protegida pelo poder de Deus. Trazendo isso para nós, quem é a nossa arca nesses dias de hoje? A nossa arca é Cristo, nós estamos em Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Cristo é o cofre forte. Cristo é nossa arca e nós estamos dentro da arca, guardados pelo poder de Deus. Então Deus pode estar condenando o mundo, aconteça o que acontecer, como está acontecendo. Mas aquele que está na arca, aquele que está em Cristo, aquele que está no cofre, como há pouco eu acabei de falar, isso é estar em Cristo. Esse não será tocado, presta atenção, ele é guardado pelo poder de Deus, ele está guardado pelo poder de Deus, ele não pode ser tocado. Aconteça o que aconteceu em volta da arca, aquela multidão de gente daquele tempo morreu, mas não foi tocado, porque quem estava na arca era guardado pelo poder de Deus. Então nós estamos em Cristo, você entende isso? Nós estamos nesta dimensão, nós somos libertos do império das trevas, transportados, postos em Cristo, no reino do Filho do seu amor, postos dentro do cofre, postos dentro da arca, e nada pode perfurar esse cofre, nada pode chegar dentro dele, nada que esteja acontecendo ao redor tem poder de atingir aquilo que está dentro do cofre, aquilo que está dentro da arca, nada. Você consegue crer? Consegue entender que nós estamos em Cristo? Você vai encontrar nas cartas de Paulo muita fala em Cristo, nele, por meio dele, nós estamos nele. Vai encontrar muita coisa que fala em Cristo. E quando você encontrar isso, você vai lembrar: estou dentro do cofre, estou dentro da arca, guardado pelo poder de Deus, protegido pelo poder de Deus, reinando em vida pelo poder de Deus, porque eu fui liberto do império das trevas, transportados e postos na arca, no cofre, postos em Cristo. Será que você entende que existe uma grande diferença para aquele que tem fé em Cristo e é salvo, daquele que está no mundo e não é a boa semente? Será que você entende isso? Será que você entende que Deus conhece você profundamente e ninguém poderá arrebatar você das mãos de Deus? Ou você acredita ou não acredita, não é possível que você não enxergue isso. Aquelas pessoas que estavam fora da arca, elas entraram em pavor. Elas tiveram medo, elas passaram coisas terríveis. Mas os que estavam dentro da arca não passaram por aquilo que quem estava fora passou, apesar de estar no mesmo ambiente, entenda isso. Elas tiveram que enfrentar coisas terríveis, mas Noé não enfrentou. Que a posição deles era outra. Então nós estamos em Cristo. Não há mais condenação. Não há mais condenação, nós estamos numa outra dimensão. Olha o poder do Evangelho. E se nós estamos em Cristo, não há mais condenação. Nós somos transportados e postos neste reino, numa outra dimensão de vida. Será que você entende isso, meu querido irmão? Deixa eu ler outro texto aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 5, vamos ver uma declaração aqui gloriosa, no versículo 17, então entenda muito isso, olha, só que é o apóstolo Paulo falando, olha, e assim, se alguém está na arca, se alguém está em Cristo, se alguém está no cofre de Deus, que é estar em Cristo, olha lá, é uma nova criação. Aonde é que está a nova criação? A nova criação não é coisa externa, é no Espírito. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. A nova criação que é a noiva de Cristo, que é a igreja, que somos nós.
que tivemos o Espírito despertado, que nascemos do alto, que nascemos de novo, nós estamos em Cristo e nós somos a nova criação. A nova criação está no reino do Filho do amor de Deus, guardada pelo poder de Deus, dentro do cofre, e nada pode tocá-la. Você consegue acreditar nisso? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Só é nova criação quem está em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então como é que eu tenho que andar nesses dias difíceis, pastor? Nessa quarentena? Eu vou ficar dando ouvido para esse monte de gente que manda áudio e vídeo dizendo que teve revelação, que vai ter escuridão, que vai acontecer isso? Só desgraça. Eu vou andar com a mente cheia dessas coisas ou eu vou crer? Vou acreditar nesses mentirosos o tempo todo, essa mulherada que tem revelação, que fala que viu, que Deus falou com ela na madrugada? Vou ficar acreditando nessa mentiraiada toda? Ou vou crer que eu estou em Cristo, sou a nova criação? Ou vou crer que assim como Noé não foi tocado e o mundo todo foi condenado e ele se safou pelo poder de Deus, eu vou crer nisso ou não vou crer nisso? Nós somos a nova criação, a criação redimida do cativeiro, a criação liberta do império das trevas, a criação que não tem espírito de medo, a criação que não tem espírito de escravidão, mas tem espírito de adoção que clama Abba Pai, de sorte que nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus e herdeiros de Deus através de Jesus Cristo. Onde está a nova criação? A nova criação está em Cristo. E a pergunta, pastor, por que existe o sofrimento, a doença, a dor? Por que existem essas coisas terríveis acontecendo no nosso tempo? Deus disse para Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa. Então não tem uma visão de Deus, alguém castigador, alguém que está castigando o tempo todo, porque isso é uma sequência natural do percurso do homem nesta terra, que vai acontecer por aquilo que o homem está fazendo e plantando. Não pensa que Deus que está mandando o castigo. Não, isso é uma consequência do que essa maldição fez no homem e de que o homem está fazendo aqui na face da terra. É por isso que existe dor, é por isso que existe sofrimento, é por isso que uma criança nasce defeituosa, é por isso que alguém nasce cego de nascença, por causa dessa coisa chamada pecado que entrou no mundo e destituiu o ser humano da glória de Deus. Pastor, então eu entendi agora, entendi também que nós estamos em Cristo, isso é maravilhoso. Então como eu tenho que andar? Você tem que andar na fé de toda essa revelação que o Evangelho te dá, na fé que Deus não nos deu espírito de medo, na fé que nós não temos espírito de escravidão. Esse novo espírito que nós temos é um espírito filho de Deus, eterno, que já habita nele a eternidade. E não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada, ainda que muitas coisas ruins estejam acontecendo nos dias de hoje. Não tenha medo de nada. Ande por essa fé trazida pelo conhecimento do Evangelho. Vamos lá, vamos terminar em Romanos. Entenda uma coisa. A sua vida vai ser aquilo que você acredita. Presta atenção. A sua vida é aquilo que você acredita. Se você acredita que vai ficar doente, se você acredita que o mal está na tua casa, se você acredita que a desgraça está sobre a sua vida, ainda que você seja de Deus, na tua cabeça essa é a realidade da sua vida. Por isso que eu tenho que renovar minha mente e pensar como o Evangelho mostra que é. E pensar, a minha mente tem que ser ocupada por aquilo que o Evangelho diz que eu sou, por aquilo que o Evangelho diz
o que Deus já fez na minha vida, por aquilo que o Evangelho mostra que já foi concluído e que eu sou guardado pelo poder de Deus. Eu tenho que rejeitar toda e qualquer sugestão mental que me tire da minha posição do Evangelho. Então, como que eu tenho que andar? Eu tenho que andar pela fé. A palavra de Deus é verdade, isso não pode falhar, né? Então, o que Paulo diz? Nós vemos tanto isso nesses dias passados. Romanos 1, 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito. O justo vai viver como? Nós vamos viver pela nossa própria fé. Então a nossa fé vai triunfar. A fé que nós temos em Cristo, que estamos guardados pelo poder de Deus, que nós estamos no cofre, na arca da nova aliança, que é Cristo. Nós vamos passar por tudo isso seguros, acreditando que o amanhã será melhor que hoje. Como é que o justo vai viver? Ele vai viver por aquilo que ele acredita. Você acredita no Evangelho? Se agarre a isso. Ande a cada dia dessa quarentena com essa mentalidade do Evangelho. Tome as precauções que tem que tomar, seja sábio. Mas ande por fé, acreditando que Deus não nos deu o espírito de medo, nem espírito de confusão, nem espírito de medo, mas Deus nos deu o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Então o Evangelho é a nossa âncora, a nossa segurança. Estar em Cristo é a nossa vitória, a grandeza de que Deus nos guarda, de que Deus vai nos proteger, de que Deus vai nos conduzir em triunfo. Quero ler aqui mais uma coisinha para você. Isso aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Vamos ler o que Paulo disse no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, dentro da arca, presta atenção, dentro do cofre, dentro da arca, nós estamos em Cristo. Então Paulo entende isso claramente, ele fala, graças porém a Deus que em Cristo, olha lá, sempre nos conduz em triunfo, não é de vez em quando, não é uma vez ali, outra lá na frente. Paulo fala, graças porém a Deus que em Cristo ele sempre nos conduz em triunfo. O que é estar em Cristo? Dentro do cofre, dentro da arca. Ele sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o quê? O bom perfume, a fragrância do seu conhecimento. Então nós estamos na arca, nós estamos em Cristo. Graças, porém, a Deus, Paulo disse, em Cristo, Ele sempre vai nos conduzir em triunfo. Então, mantenha a tua fé. Mantenha a tua fé, a tua segurança no Evangelho. Não ande com medo de nada. Evita aqueles que só falam coisas ruins e negativas. Seja sábio. O que vai governar a tua vida é o Evangelho da graça de Deus. É a fé que você tem no Evangelho da graça de Deus. Seja isso que ocupe o teu pensamento. Seja isso que ocupe os teus lábios, a tua confissão de fé. Seja esses versículos que saiam pela tua boca. Palavras de coragem, de fé, porque é isso que está escrito. E você tenha plena certeza, vou terminar lendo esse mesmo versículo que acabei de ler. Graças, porém, a Deus que em Cristo Ele vai nos conduzir em triunfo. Ele vai nos conduzir em triunfo. Ele vai nos conduzir em triunfo. Mantenha seu coração firmado e não aceite nada que seja menos que isso. Tá bom, meus irmãos queridos? Foi uma alegria grande estar aqui com vocês. E nós vamos terminando esta live por aqui, em nome de Jesus.